Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje nós temos um convidado aqui que já é de casa, na verdade, o querido professor Felipe Reis. Fala, Fê, tudo bom, cara? Ô, Rafa, tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos bater um papo aí hoje. Muito bom. Eu, na verdade, convidei o Fê aqui para a gente bater um papo mais informal, para discutir um pouco sobre o que foi discutido no Congresso Mundial de Dor. Ele aconteceu agora em Toronto, a 19ª edição, né, Fê, do Congresso Mundial de Dor. Aconteceu agora Isso. Aham. em Toronto recentemente, aqui na gravação do episódio. E a gente sempre gosta de falar que os congressos eles são uma grande oportunidade da gente conseguir discutir de forma mais profunda alguns assuntos que talvez não estejam tão claros nos papers, mas também de ter um pouco mais de visibilidade sobre o que vai vir nos próximos 2 anos, né? Porque afinal a gente consegue entender o que vai ser publicado, o que vai ser submetido para a literatura científica por conta das apresentações. Então, Fê, eu queria primeiro que você começasse falando um pouco de você aqui, porque se alguém não te conhece é uma oportunidade, depois a gente retoma o assunto do Congresso. Então, por favor, se apresente aí, Fê, para quem não te conhece. Beleza, Rafael. Obrigado aí pelo convite para a gente poder conversar um pouco sobre o Congresso Mundial de Dor. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente poder apresentar o que é o Congresso Mundial para as pessoas que nunca foram e não conhecem o que é vivenciar um Congresso Mundial, né? Bem, eu sou o Felipe Reis, sou fisioterapeuta, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu sou pesquisador visitante da McGill University de Montreal, no Canadá, sou professor visitante da Freie University na Bélgica, né, em Bruxelas, e eu tenho uma linha de pesquisa que tem interesse em desenvolver estratégias para educação e treinamento de profissionais em relação à dor, mas também uma linha de pesquisa que trabalha a interação entre cognição, emoção, comportamento e dor. Então, essa é a minha linha de pesquisa. Hoje, eu ainda sou presidente do Special Interest Group da IASP, né, para as pessoas poderem entender o que é o Special Interest Group. A IASP é a grande organização, e dentro da IASP, como você tem profissionais com diversos interesses e profissionais de diversas áreas, às vezes gostariam de ter um foco específico, né, de olhar para um determinado aspecto, o que acaba acontecendo é que a IASP ela vai fundando esses grupos de interesse especiais, né, chamados Special Interest Group. E eu, desde 2018, sou presidente do Pain, Mind and Movement, que é um Special Interest Group que tem um foco de uma interação muito grande entre a medicina, entre a psicologia, entre a fisioterapia, terapia ocupacional. Então, tudo que a gente pensa que pode estar relacionado à dor, mente e movimento, a gente traz para o nosso Special Interest Group. Então, desde 2018 eu sou presidente, né, eu sou chair. Esse ano nós tivemos uma eleição e nós temos uma chair elect. A chair que foi eleita é a professora Anabela Silva, de Portugal, e ela até 2024 como chair elect. Em 2024 ela passa para chair, eu passo para past chair. Então, possivelmente eu fico no board até 2026. E é legal destacar, Rafa, que é a primeira vez que nós temos esse cargo ocupado por um brasileiro, né? Então, é um grande prazer, né? Uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade poder estar coordenando esse grupo. E aí acho que tem uma série de outros grupos especiais, né? Você pode escolher ali o grupo que você tem mais interesse e se afiliar a esse grupo, né? Então você se torna sócio da IASP e também pode se associar a um grupo especial. E no grupo especial a gente organiza webinários, a gente organiza materiais, a gente organiza
simpósios para congresso, o nosso aconteceu um dia antes, né, de começar o grande congresso, e foi sensacional. Depois eu conto um pouquinho de como é que foi esse simpósio pré-congresso, mas é interessante para as pessoas entenderem que a IASP ela é muito grande, né, e que o estudo da dor, quando a gente pensa que vai desde da célula, né, de pessoas que fazem estudos, né, de ciência básica, que estudam célula, neurotransmissor, até pessoas que fazem pesquisas clínicas, pesquisas relacionadas à saúde pública. Então, você tem uma infinidade de possibilidades e de pessoas que você pode interagir, né? Então, ali dentro, ali na IASP, existem todas as pessoas que são consideradas experts, sejam elas profissionais clínicos ou pesquisadores, né? A IASP não é só de pesquisador, a IASP ela é também do clínico. Então, qualquer pessoa interessada, inclusive, existem alguns pacientes que são sócios da IASP, né? Você vê como isso é interessante, e tem alguns pacientes que participam também dos eventos da IASP, dando o seu olhar sobre algumas coisas e alguns aspectos relacionados à dor. Então, a IASP é uma grande associação para pessoas com interesse na área de dor. Perfeito. Eu acho que realmente, trazendo aí de volta o assunto do Congresso Mundial, né? É um evento que realmente muda a nossa perspectiva sobre o assunto. Eu me lembro que, acho que a primeira vez que eu fui num congresso foi logo depois da minha defesa de mestrado, né? Que a gente foi, inclusive, juntos lá pro WCPT Colônia na África do Sul. A gente deu uma passeada ali por Cape Town. Enfim, é um evento onde você realmente, quando você consome literatura, você encontra as outras pessoas que estão produzindo, as outras pessoas que estão investigando. É uma coisa muito mágica ali, né? E cada evento é único, né? Depois a gente, né, eu não fui nesse último agora, Congresso Mundial de Dor, mas fui na edição de 2018 de Boston. Também foi super legal, assim, te dá uma outra visão sobre a área. Bom, vamos começar a falar do assunto mesmo, Fê. Eu acho que ah, teve todo um aglomerado ali, por causa da pandemia, né? O congresso ia acontecer no meio da pandemia, veio uma versão digital, então acho que tinha muita coisa ali represada que foi, né, culminado tudo de uma vez nesse evento. Mas eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre o Congresso Mundial de Dor, especificamente, né, o papel desse evento, e a gente começar a falar dessa edição de Toronto, né? Quais foram os diferenciais, o que foi abordado. Então, de novo, vou deixar a palavra contigo aí. Beleza, Rafa. É interessante a gente falar especificamente para as pessoas terem uma ideia de dimensão do Congresso Mundial. Esse ano foram 4.000 pessoas que participaram do Congresso Mundial, né? E possivelmente foi um número menor do que eles estavam esperando. Então, assim, geralmente você tem uma expectativa de você ter 5, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas participando. Esse ano nós tivemos apenas 4.000 pessoas, o que é gigante, né? As pessoas conseguem ter uma ideia do tamanho do que é um congresso mundial, se juntar 4.000 pessoas no mesmo ambiente para poder discutir sobre dor. Essas 4.000 pessoas, né, também para ter uma ideia de dimensão, eram praticamente 87 países, né, representados nessas pessoas, né? Então você tinha gente de todo canto do mundo praticamente, né? E uma coisa que eu acho que tem de muita característica é o estímulo das pessoas que são chamadas de início de carreira, né? Pessoas que estão em início de carreira, aquelas pessoas que acabaram de fazer o doutorado, que ainda estão se localizando em termos de qual vai ser a linha de pesquisa que elas vão fazer, onde elas vão fazer. Então, esses pesquisadores de início de carreira, eles representam também uma boa parte. Esse ano foram 1.500 pesquisadores de início de carreira. Então, você consegue ver também que tem pessoas ali que estão começando, né? Não são pesquisadores, né, já estabelecidos. São pesquisadores que também estão começando e querem construir as suas redes, e com isso o Congresso Mundial ele permite que você construa essa rede, que você converse com pessoas que fazem trabalhos parecidos com os seus, e você consiga estabelecer uma rede para o seu futuro, né?
E a IASP, ela acaba dando palco para isso, né? Ela fornece espaços em que você tem eventos diretamente específicos para as pessoas que estão em início de carreira. Legal. Então, existem eventos, né, específicos, existem tanto eventos mais técnicos, mas também eventos sociais. Teve um dia que teve um encontro num bar só para pesquisadores em início de carreira, justamente para você poder bater papo, para você poder conhecer a outra pessoa fora do seu meio, né, de pesquisa, né? Porque é muito legal a gente entender, né, que geralmente as parcerias de pesquisa elas não saem de dentro da universidade, né? Elas saem muitas vezes quando você se dá bem com a pessoa, né? Então, o fato de você bater papo informal com alguém, né, já cria um espaço ali para você ter um pouco mais de abertura e começar a estabelecer essas linhas de interação, né? Perfeito. Então, assim, a dimensão do congresso é essa, para as pessoas entenderem. A gente tinha um congresso, a gente teve o de 2018, o Congresso Mundial acontece de 2 em 2 anos, a gente tinha uma previsão para 2020. Em 2020, obviamente, ele foi totalmente descartado logo no início do ano e foi adiado para 2021. Só que em 2021, o que acabou acontecendo é que até os 45 ali do segundo tempo, manteve-se a data, manteve-se o presencial, mas viu que a situação ainda era conturbada em alguns países, com muitas restrições sanitárias ainda. E isso fez com que a IASP também suspendesse o congresso do ano passado e fizesse, pela primeira vez, um congresso totalmente virtual, né? E esse ano foi o primeiro, ou seja, 4 anos depois de 2018, foi o primeiro evento presencial. E o que me marcou muito nesse congresso, Rafa, foi a vontade das pessoas de interagir, né? O clima ele estava extremamente leve, né? Porque as pessoas queriam conversar, as pessoas queriam bater papo, as pessoas queriam se ver, queriam sair depois do evento para conversar, tomar chopp. As pessoas queriam interagir. Então, as apresentações, que muitas vezes nos congressos mundiais elas são apresentações mais duras, questionamentos mais duros, esse congresso ele foi muito diferente nisso, né? Não sei se isso foi algo que mudou na gente na pandemia, né? Da gente poder entender e ser mais gentil com as pessoas, e isso talvez tenha se reproduzido no congresso, né? De você não ter aquela rixa que muitas vezes a gente vê nos congressos, né? De críticas duras. Isso a gente não teve muito nesse congresso. A gente teve, sim, debates, mas os debates extremamente respeitosos, sabe? Questionamentos extremamente pertinentes e pessoas com vontade de interagir. Então, isso Legal. marcou demais, né? Muito Eu bom. acho que, de panorama geral, Rafa, acho que é isso, assim, né? Então, acho que a gente vai conversando para eu poder ir lembrando mais coisas e a gente vai falando Oi, aqui. vamos puxar aqui, Fê, quais foram, na tua visão ali, os highlights, né? Os principais assuntos que foram discutidos nesse congresso, que, poxa, te marcaram. Acho que a gente pode seguir daí. Tá, beleza. Primeiro, é impossível a gente conseguir assistir tudo, né? Muito, Então, assim, acontece muita coisa. Então, assim, você tinha uma mesa que começava 8 e acabava, sei lá, 9h30, né? Então, de 8 a 9h30 você tinha uma mesa, depois você tinha uma de 11 até meio-dia e meia. O que acontecia era que você escolhia uma mesa ali de 8 a 9h30 e ali você ficava. Só que tinham mais 10 acontecendo, né? Então, tinham mais uma série de outras salas acontecendo e você não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, assim, é óbvio que as coisas que eu escolhi são coisas que me interessam, né? Então tem todo o meu viés na escolha ali das salas e no que eu vou falar em termos de novidade aqui para vocês. Não sei se vai ser muito novidade, mas vai ser mais a minha impressão sobre as coisas que estão acontecendo, as coisas que aconteceram durante o congresso, o que eu senti de mudança
Legal. e o que que eu acho que vem daqui para frente, né? Bem, algumas palestras me marcaram bastante, uma em especial, que foi de uma, eu esqueci o nome dela, mas ela é de uma americana, que falou sobre a influência da raça na dor, né? Como é que a raça pode ter uma influência na dor. Mas o que me marcou né, por que que pode pensar que existe uma diferença influenciada pela raça, né? Por que que isso pode acontecer? Então, para ela trazer isso, ela fez uma contextualização histórica dos negros nos Estados Unidos, de todos os processos que eles passaram, né, ao longo dos anos, e como isso ainda acaba se refletindo, né, não sei se a gente pode chamar disso, né, de um preconceito implícito, né, em que muitas vezes se fala assim, não existe mais preconceito, mas ali no fundo existe um preconceito ainda, sabe? Um viés, né? Uma É, coisa quase que é, não falada, né? é. Então, a gente tem esse discurso, né, Rafa, de que, tipo, o preconceito não existe, é, a disparidade entre gêneros na academia não existe, mas existem ainda muitos vieses, né, ou preconceitos, ou vieses implícitos mesmo, né, que a pessoa faz um pequeno julgamento ainda, né? E para a gente poder ter uma ideia disso, né, os negros, para receberem o mesmo tratamento de dor, eles precisam reportar uma intensidade de dor mais alta, né? Então, assim, para eles realmente serem tratados de forma adequada, porque na maior parte das vezes eles são subtratados, para eles terem um tratamento adequado, e assim, a gente está falando só de negro, a gente está falando também de imigrantes, a gente está falando de latinos, a gente está falando de non-Americans, né? Então, né, os non-Americans também, né, não só na raça, esse público, ele recebe um tratamento diferente, né? Ele é subtratado, ele precisa reportar que ele tem mais dor para poder receber tratamento. E uma coisa que ela falou, né, e eu achei isso historicamente faz sentido, né? Ela falou que, por exemplo, pelos negros terem passado por tantas dificuldades, né? Se a gente for trazer isso aqui para o Brasil, eles passaram pela escravidão, né? Eles vieram da África, passaram pela escravidão, então eles, historicamente, eles suportam mais dor do que o branco, né? E ela falou isso, né? Então, assim, trazendo isso dentro do contexto histórico para a realidade atual, né? É de, é extremamente chocante você pensar que ainda em 2022 a gente ainda tem algum tipo de preconceito, um tipo de olhar diferente quando se vai tratar uma pessoa em sofrimento, né? Mas essa palestra especificamente me marcou bastante. Eu Mas de acho que uma forma geral, só para puxar esse assunto, assim, a gente não perder o gancho, Fê, é uma coisa interessante, né? Na própria definição atual de dor, nos subtópicos ali que eles trazem, tem esse aspecto uhum, cultural em voga, né? Eu sei que você publicou recentemente uma masterclass que traz o aspecto da cultura, mas se a gente trouxer isso para a nossa realidade, realmente, se a gente começa a entender que o entendimento que a pessoa tem sobre dor é um fator muito relevante para determinar o comportamento, as respostas emocionais que ela vai ter, e o quanto aquilo vai ser incapacitante, se a gente parar para pensar na nossa realidade, né, uma paciente ou um paciente que acredita, por exemplo, que a dor é um castigo porque ela, enfim, né, cometeu um pecado, ou a dor vem de um mal olhado, é interessante a gente realmente olhar. Esses fatores talvez não sejam fatores tão modificáveis do ponto de vista, né, de a gente abordar eles, mas como isso, na verdade, muda toda a perspectiva que aquela pessoa vai ter sobre a dor, né? Inclusive o comportamento, as emoções. Então, eu acho que à medida que a gente vai olhando mais para fatores psicossociais e tentando entender um pouco mais da influência desses fatores, o social sempre foi um aspecto quase que negligenciado, né, nessa palavra. É interessante a gente olhar como isso pode ter diferença, né? Como outro dia eu estava falando de dor no esporte, a gente, né, não foi nem com vocês, mas a gente estava conversando com alguns colegas,
E assim, como que muda a conotação de dor de uma modalidade para outra, né? Tem modalidade onde a dor é bem vista, faz parte do processo de que está funcionando. Em outras, né, conversando com o Foucault, por exemplo, ele fala que na dança, quando alguém sente dor, meio que acabou para a pessoa, porque todo mundo acaba depois, né, evoluindo por uma trajetória onde tem que parar de dançar. Então, assim, é um assunto muito interessante, né? A gente está falando de uma realidade, às vezes, norte-americana, mas olhar para aspectos culturais relacionados à dor também nos impactam aqui, né? E vão impactar a prática de dor, independente de onde o profissional estiver. Acho que isso é só um ponto de destaque na tua fala aí. É. É, a gente também teve né, essa foi uma outra que me marcou bastante, Rafa. Eu acho que você falou agora, inicialmente, né, quando a gente falou quando a gente estava falando que nas notas da definição atualizada de dor, se fala que você não deve julgar, né, a queixa do paciente, né, e você deve reconhecer o que ele te fala de dor, né? Então, se ele fala a intensidade que ele fala, você deve realmente validar isso. E a gente teve o nosso pré-meeting, né, que foi na segunda-feira, né, o grande congresso começava na terça, a gente teve o pré-meeting na segunda, né, todos os SIGs tinham um pré-meeting na segunda-feira, tinha alguns workshops também acontecendo, mas o nosso, a gente teve participações assim fantásticas, né? Tipo, a presidente eleita, ela deu uma palestra para gente, que foi a Catherine Bushnell. Ela deu uma palestra dentro do nosso feed, isso foi fantástico. E uma que me marcou muito, trazia à tona essa ideia de você ter que validar a queixa do paciente, né? E quem deu essa palestra foi o Steve Linton, né? A Tamar Pincus, né? Que é psicólogo, os dois são psicólogos, né? E a Melanie Noel, né? Que também é psicóloga, né? Então, eram três psicólogos e o título do workshop que eles deram lá no SIG era Abordagens Psicológicas para Não Psicólogos, né? Então, o que chamou muito a atenção não era sobre técnicas em si, mas o que o Steve trouxe logo no início foi sobre a importância de você validar a queixa do paciente, né? E muitas vezes a gente julga aquilo que o paciente está falando sem que a gente valide. E ele deu um exemplo que eu achei fantástico, né? Eles fizeram um teatro ali, né? A Melanie, ela foi o paciente com dor lombar e o Steve foi o psicólogo ali, né, atendendo, foi o clínico, né, atendendo, não necessariamente o psicólogo, foi o clínico atendendo a paciente. E aí teve uma hora que ficou muito claro que o clínico estava muito interessado, né? O paciente falou assim, eu tenho uma dor lombar. O clínico imediatamente falou assim, a sua dor é de 0 a 10, quanto ela é? E aí a paciente, é 9. Uma hora ele perguntou assim, você faz exercício? Aí a paciente, eu não consigo fazer exercício. Aí automaticamente ele revidou e falou assim, você sabia que você devia fazer exercício, né? Então, em nenhum momento criou-se uma empatia sobre o que aquela pessoa estava passando e como aquela dor estava interferindo na vida da paciente. Então, o reconhecimento do sofrimento faz parte da validação da queixa do paciente. Então, quando a gente conversa, né, quando a gente está na anamnese, a gente precisa estar muito mais atento e muito mais preocupado do que as nossas próprias medidas. A gente não pode estar ali enquanto o paciente está falando só pensando, tipo assim, mas qual a intensidade de dor dele? Qual deve ser a incapacidade? Eu acho que eu já sei o que que é, vou fazer uma manipulação nele e vou fazer não sei o que. Então você já está pensando lá na frente, quando muitas vezes a gente não conseguiu nem entender a dimensão do impacto que a dor traz na vida dele. A gente está para entender sofrimento, né? A gente sempre fala de sofrimento, mas definir sofrimento é difícil e a literatura não traz isso. Mas se a gente fosse pensar o que que a gente vem entendendo hoje sobre o que que é sofrimento, né? Por que que uma pessoa com dor sofre, a gente entende
que existe uma ruptura na percepção da pessoa, né? De quem é aquela pessoa. A gente chama de self, isso. Existe uma ruptura do self. A pessoa, né, o self é, eu me vejo dessa forma, né, nesse ambiente, nessa sociedade, eu me vejo assim, né, com todas as minhas funções, enfim. E quando a pessoa passa a sofrer dor crônica, ela tem uma ruptura dessa percepção do self dela. Isso fica muito claro, Rafa, quando alguns pacientes falam assim: antes da dor eu era assim, agora eu sou uma outra pessoa. Né? O fato dela se reconhecer como uma outra pessoa mostra que existe um novo self, né? Que ela não se reconhece como sendo aquela pessoa. Isso pode ser um dos fatores que trazem sofrimento para o paciente. A gente está querendo entender um pouco mais sobre isso agora. Mas acho que deve ficar aqui a reflexão nessa questão da gente necessariamente precisar validar as queixas do paciente, sem de fato empático. E empatia aqui, né, a gente sempre fala assim: o que é ser empático? Ser empático é olhar o mundo com os olhos da pessoa. Né? Eles deram um exemplo ali que eu achei fantástico. Né? A gente sabe quando um calçado aperta o nosso pé. É como se a gente andasse nos calçados que apertam o pé do paciente. Então, assim, a gente vai pegar os calçados dele e vai apertar o nosso pé para a gente poder entender o que ele está passando. E várias fases que a gente fala, né, e na anamnese, que a gente fala, às vezes, de fato sem pensar, ou até por vício de linguagem mesmo, né? Às vezes o paciente fala assim: eu tenho muita dificuldade, tenho dor lombar, tenho muita dificuldade para cuidar dos meus filhos, eu tenho muita dificuldade para ir trabalhar, para fazer atividade física. E aí você fala assim: eu entendo. Cara, eu entendo não é uma frase para você validar o que o paciente está falando, porque você não entende o que ele está passando. Você não tem a menor ideia do que ele está passando. Né? Então, tem algumas coisas que a gente fala, ou então o paciente acabou de falar isso para você, fala assim: ok. Né? Ok, você não validou nada para ele, né? Você não se importou com aquilo que ele falou. Né? Então, eu acho que esse aspecto ele marcou bastante. Logo na primeira palestra, assim, ele abriu já com chave de ouro ali para a gente. Legal. E isso eu vi acontecendo praticamente ao longo do congresso, sabe, Rafa? Uma coisa que me chamou muito a atenção é que, por exemplo, as grandes empresas de medicamento que tinham mega stands no congresso da IASP, elas não estavam presentes. Você não tinha grandes stands de indústria farmacêutica lá. Isso me chamou muito a atenção. As empresas que sempre patrocinaram a IASP, né, e que patrocinam, né, elas não estavam lá presentes, né? E aí a gente não sabe por que não estavam, né? Mas será também, né? Porque o que eu vi bastante acontecendo, né? Que as pessoas passaram a entender a dor no seu aspecto mais geral, né? Então, entendem que a dor ela não é uma causa única, que você precisa de uma cirurgia, de um remédio, né, de alguma coisa para você tratar a dor, e que entende-se muito mais esses múltiplos fatores. Entende-se bastante que a gente não conhece esses múltiplos fatores. Como você falou, né, o social, a gente deu o exemplo da raça, cultura, a gente não sabe a influência desses fatores, a gente desconhece isso ainda. E ficou muito claro, na maior parte das palestras, o que a gente via era de recomendação era educação do paciente, terapias psicológicas e exercício. Né? Então, será que é isso que está mudando? E aí as empresas talvez não tenham mais interesse em ir, porque as pessoas estão entendendo que a medicação por si só não vai resolver o problema da dor, né? E chamou também muita atenção nesse aspecto muitas palestras sobre retirada gradual de opioides. Então, assim, tivemos um problema com a crise dos opioides nos Estados Unidos e Canadá, e agora a gente tem uma forma de, tipo, olha, a gente precisa então treinar agora as pessoas a saberem como retirar, né, como desmamar esses opioides dos pacientes. Então, tinha muitas palestras discutindo sobre esse desmame de opioides dos pacientes também. Então, resumindo, né, muitas palestras falando sobre aspectos multifatoriais da dor,
muitas falando sobre isso, abordando temas que ainda são pouco conhecidos e que talvez no futuro eles sejam mais explorados, a gente entenda mais, como, por exemplo, o real papel do sono para a dor, efeito de dieta para a dor, né, que a gente não conhece, né, a gente não consegue ainda saber muito sobre dieta e dor. As terapias psicológicas de uma forma geral, né, as terapias comportamentais de uma forma geral, e aí entram também as estratégias educativas e os exercícios. Então, acho que, né, pelas palestras que eu assisti, passava muito por esses temas sempre. Legal, legal. E é interessante ver isso, né? Porque como é um evento feito por, enfim, para todas as profissões, né, e vários interesses diferentes, é legal ver que um consenso da literatura começou a ser replicado, inclusive, nos assuntos abordados, né? Que, no geral, tem um delay mesmo para isso acontecer. E não que os outros eventos fossem totalmente voltados para isso, mas realmente falava-se muito, né, de medicina intervencionista, de tratamento farmacológico. Então é interessante perceber que, olha, realmente a comunidade toda está indo para um caminho mais alinhado com o que parece que é o caminho que está mais relacionado à melhora dos pacientes de fato. Isso é interessante. É. E, Rafa, e todos com muito pé no chão de que, olha, isso aqui pode ser alguma coisa, mas eu ainda não sei se sabe? Interessante. Isso aconteceu, por exemplo, para a classificação da dor em mecanismo, né? Então, houve duas, houve duas palestras específicas sobre classificação de dor nociplástica. Então, ainda uma dúvida de quais são os melhores critérios, né? Apesar dos critérios que foram endossados pela IASP, porque foi a IASP que organizou o Task Force para definição. Esses critérios eles foram assumidos ali pela IASP, mas a literatura já viu que existem diversos problemas com esses critérios, né? E assim, um grande problema é você não ter a confiabilidade do critério, você não sabe nem se aquilo ali é confiável, sabe? Você não sabe se eu aplicar e você aplicar, a gente vai achar a mesma coisa, né? Então, o que a gente tem hoje existem alguns critérios, esses critérios eles ainda são muito confusos, não em forma de organização do critério, mas será que são esses os melhores critérios, né? E chamou muita atenção também, por exemplo, teste de modulação descendente. Isso foi no último dia, eles fizeram uma sacada muito boa para prender a atenção do povo, né? Porque era o último dia depois do almoço, e eu fiz questão de ficar nessa palestra para assistir, mesmo que eles queriam falar, eu estava cansado, mas eu falei assim, nossa, daí eu preciso ficar, que era sobre teste de modulação condicionada, né? Então, assim, o que eles fizeram? Tinha uma pessoa que ficava conduzindo a discussão e um dos apresentadores ele falava a favor e o outro falava contra, né, mostrando os problemas que se tinha. E o que a gente observou que, por exemplo, e a pergunta final era se a gente deveria adotar aquela medida na prática clínica. A medida que a gente faz na pesquisa, mas a gente deve adotar isso na prática clínica. Isso traz informações relevantes para a gente, assim, para tomada de decisão, sabe? Então foi um debate bem pé no chão, assim, sabe? Olha, existe esse teste, mas a gente ainda tem problemas com esse teste. A gente não sabe ainda a validade dele para você aplicar isso diretamente na clínica, se isso você vai ter informações que contribuam para a sua tomada de decisão. Então, isso foi muito pé no chão. Legal. Então, de uma forma geral, estava todo mundo sabendo onde estava pisando, sabe? Ninguém ali muito dono da verdade, apresentando conceitos já muito bem definidos. Isso também aconteceu numa palestra que me interessou, né, me interessa bastante, porque eu tenho feito algumas coisas com isso, teve uma palestra sobre inteligência artificial.
E, assim, ele trouxe muito mais os conceitos, né, de inteligência artificial, mas trouxe todos os problemas de se usar a inteligência artificial, né, aprendizagem de máquina para todos os problemas que a gente tem hoje, né? Então, a gente fala assim, reconhecimento de imagem. Mas o algoritmo aprende, às vezes, a reconhecer o fundo da imagem, não a imagem principal. Então, se você bota a imagem principal com outro fundo, ele não reconhece. Então, trouxe isso, né? Olha, a gente tem essa tecnologia tem essas definições, esses conceitos, é usado para isso, isso e isso, mas a gente tem esses problemas, Legal. né? O que é uma Então, postura bem foi, diferente do que a gente às vezes vê, né? Que é aquela coisa de defender uma hipótese com unhas e dentes ali, né? Realmente é diferente do que às vezes acontece em grandes eventos, né? é, eu acho que assim, isso foi muito bom assim para você sentir que as pessoas estão sabendo onde elas estão pisando, né? As pessoas elas dada a complexidade que é estudar a dor, né? A gente vai colocando um tijolinho por vez, né? Mas a gente ainda é extremamente limitado nesse tijolinho que a gente vai botando por vez, porque muitas vezes a gente não consegue ver o todo, né? Perfeito. A gente não consegue olhar a experiência toda de dor, né? Você fala assim, por exemplo, o trabalho que a gente fez de injustiça percebida. Você viu que a injustiça percebida pessoas com dor musculoesquelética tem uma correlação fraca com intensidade de dor. Mas, cara, isso é uma coisa, sabe? Pode ser que, de repente, numa população que sofreu acidente, uma população que sofreu, né, que se sente, por exemplo, que tenha sofrido algum dano por conta de uma cirurgia, alguma coisa do tipo, talvez isso seja mega diferente, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa sair um pouco dessa visão reducionista, né? O fato de, por exemplo, você ter o modelo biopsicossocial, ele trouxe essa ideia de você sair de uma visão reducionista para uma visão mais ampla. Essa era a fundamentação dele. No entanto, olhar fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais de forma isolada é reducionista ainda, né? Agora a gente tem a dor classificada como doença e ela tem códigos lá no CID-11. Isso nada mais é, na minha concepção, um passo para trás, né? Por quê? Porque você está olhando para o modelo biomédico total, né? Classificar a dor como doença é você trazer que aquilo ali possivelmente tem uma causa, né? E sendo uma doença, ela é totalmente tratável, né? E a gente sabe que a gente não vê isso na realidade, né? Então, eu costumo dizer que o CID é importante, a classificação e mecanismo é importante, olhar fatores biofísicos, psicológicos, sociais é importante, mas a soma desses fatores não reflete o todo que é a experiência de dor, entendeu? Porque a gente não sabe como eles interagem entre si, tem fator que a gente não conhece. Então, acho que essa ideia de a humildade da gente poder entender que esses fatores que a gente bota ali mais um tijolinho, quando eles se somam, isso não dá a experiência total de dor do paciente, né? Foi bem isso que eu consegui sentir ali dentro. Legal. Antes de falar das perspectivas futuras, de tudo isso que você comentou, Fê, o que você acha que isso deveria impactar o clínico? A pessoa que está ali no dia a dia atendendo pessoas com dor, né? O que você vê que o que foi discutido, né? Enfim, o momento, esse nosso momento de entendimento da dor, na verdade, reflete ali no dia a dia, ou deveria refletir. Primeiro, a gente entende muito pouco de mecanismo. Por mais recursos que a gente tenha, ressonância funcional, né, tenha hoje diversos recursos para estudar a dor, a gente entende muito pouco de mecanismo ainda, né? Isso é um ponto. Então, a gente muitas vezes não consegue ter uma explicação muito clara, né, de por que que a dor está acontecendo naquele paciente. É claro que assim a gente reconhece, né, todos os conhecimentos que nós temos hoje, que a dor gera alterações estruturais e funcionais no cérebro,
ou também na medula, enfim. A gente sabe isso, né? Mas isso varia entre os estudos também, né? Então, assim, a gente conhece pouco ainda de por que essas coisas estão acontecendo, né? Então, as teorias ainda por trás, elas ainda vão crescer, ainda vão surgir outras teorias, ainda vão surgir outras explicações, né? Então, esse é um primeiro ponto, que à medida que a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai olhando para outras coisas que não foram exploradas, usando os métodos que nós temos hoje, né? E que muitas vezes a falta desse conhecimento de mecanismo não necessariamente impede de eu ter um tratamento adequado para o paciente com dor, sabe? Porque, assim, a gente hoje tem recomendações muito claras, provenientes de guidelines, para dor neuropática, para dor lombar, para dor cervical. Essas recomendações estão muito claras, né? O que tem de evidência, por exemplo, se a gente for falar de dor lombar, não tem a menor dúvida que um paciente com dor lombar crônica precisa de exercício. Isso não precisa nem pesquisar mais, né? Não vamos fazer ensaio clínico mais de exercício para dor lombar, porque isso daqui já está definido. Então, assim, para o clínico, o que ficou muito claro primeiro, nós não conhecemos tudo sobre o mecanismo, então nós não temos a explicação para todos os tipos de dor, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda faltam algumas ferramentas para a gente, para a prática clínica especificamente, né? E essas ferramentas elas vão sendo, né, desenvolvidas e aprimoradas, né? Outro ponto importante, muitos testes que se fazem na pesquisa não necessariamente precisam ser feitos na clínica, né? Então o clínico não precisa muitas vezes estar preocupado em fazer um monte de testes de, sei lá, somação temporal, modulação descendente. A gente não precisa fazer esse teste porque isso não vai influenciar na tomada de decisão dele. Até hoje, né, o que a gente tem é que isso parece que não ajuda muito para o clínico. E que as estratégias educativas, estratégias comportamentais e os exercícios, eles são fundamentais. Isso daí ficou muito claro o tempo inteiro, assim, sabe? Para todas as palestras, isso ficou muito claro. Legal. Então, acho que para o clínico, eu acho que a mensagem é essa, né? Assim, muito pé no chão, acalma o coração de que eu não sei o mecanismo, né? Não sei o que está acontecendo ali no cérebro desse paciente, né? Ou qualquer outro sistema. Acalma em relação às explicações, porque a gente talvez não tenha todas as explicações ainda. E pensem, né, nessa questão de valorização da queixa, né, de validação da queixa, na verdade, de atender esse paciente com um pouco mais de empatia, né? Isso também era uma coisa que chamava bastante atenção, né? Entender que esse paciente ali na sua frente, ele está em sofrimento e você é uma pessoa que pode ajudar. Então, acho que isso também ficou bastante claro ali. Era um movimento que a gente via das pessoas, né? E, de fato, Rafa, o Congresso Mundial ele traz muito isso, né? São pessoas que estão ali, de alguma forma, tentando ajudar pessoas com dor, né? Então, de alguma forma, você tem pesquisadores que estão tentando descobrir coisas, né, que contribuam para essas pessoas que sofrem com dor, e você tem clínicos ali que querem, muitas vezes, aprender coisas para poder tratar essas pessoas com dor. Então, todas as pessoas que estão ali, eles reconhecem o papel deles para lidar com essas pessoas que estão sofrendo. Legal. Eu acho que se puder resumir a tua fala não compliquem o que é complexo, né? Eu acho que a gente a gente pode, né? E isso é uma coisa que eu percebo bastante, Fê. As pessoas, muitos profissionais, tomam decisões para os seus pacientes com base na melhor evidência clínica disponível, mas estão se sentindo completamente invalidados por essa modificação nas explicações. Isso é normal, é uma outra área, né? Tentar a área de mecanismo, a área dos modelos, de tentar explicar como ou por que as coisas acontecem, ela funciona uma dinâmica completamente diferente
da área da pesquisa clínica mesmo, que vai nos dar o prognóstico, vai nos dar quais são as melhores intervenções, as mais custo-efetivas, né? E talvez até falar para quem elas são mais eficazes, falando de moderação de efeito. E a ciência moderna da dor está longe de ser algo pronto, né? Eu acho que a gente não precisa recorrer, talvez, a explicações muito mirabolantes para tentar entender o que está acontecendo com o paciente. A gente precisa dar bons nomes à dor, né? Porque os modelos que hoje existem na ciência moderna da dor são melhores modelos do que outros modelos anteriores. Não são a verdade absoluta, mas são melhores modelos para explicar o fenômeno. Então, ajuda a dar melhores nomes para falar sobre a dor dos pacientes. Mas acho que é importante entender isso, né? Ainda falta muita coisa. E às vezes se a gente fica muito focado no complexo, se a gente complica muito o que é complexo, a gente às vezes deixa passar coisas muito relevantes, como isso que você falou, né? Poder validar o sofrimento do paciente, poder acolher, coisas que, assim, se a gente é tão focado em entender o mecanismo e pensando muito fundo no pelo do ovo, literalmente, talvez a gente não consiga ter recurso para alocar no que pode ajudar naquele caso, né? Então, acho que é uma fala legal, assim, é preciso ser ponderado, né, no dia a dia clínico com relação a quão profundo precisa ser essa, esse raciocínio baseado em neurociência da dor, em ciência moderna da dor, as explicações, né, porque a literatura não está dando esse respaldo. Acho que esse é o ponto legal, né, Felipe? Uhum. É isso, acho que eu concordo. Eu acho que é, a gente tem uma tecnologia também, né, que são os algoritmos de aprendizagem de máquina, né, que eles estão bem desenvolvidos para algumas coisas. Então, por exemplo, os modelos de aprendizagem de máquina, eles, os modelos de inteligência artificial, ele consegue dirigir um carro, mas a gente ainda não consegue ter bons modelos ainda para a saúde, né? Os modelos para a saúde que a gente tem, que são melhores, assim, que a gente vê nos trabalhos, são modelos com imagem, né? E isso talvez seja uma coisa que a gente vai ver nos próximos anos, de alguma forma, né? Utilização desses recursos, principalmente falando de medicina de precisão, né, em que você olha especificamente para escrever um tratamento para aquele paciente, né? Então, dentro de um grupo de pacientes, você conseguir identificar características naquele paciente que te direcionem para um tratamento específico, talvez isso possa ser o futuro, né? Então, a gente pode pensar que, de repente, esse conceito de medicina de precisão, que vem diretamente acoplado com inteligência artificial e grandes bancos de dados, né? Talvez a gente consiga ver isso nos próximos 10, 15 anos, Legal. né? Porque a tecnologia a gente tem, né? A gente só é ruim de dado, né? A gente tem Sim. dado muito ruim de saúde, né? Mas eu acho que em breve a gente vai começar a ver, né, os artigos saindo, mas a gente precisa ver se esses modelos vão ser reprodutíveis na prática, né? Se eles vão ter validade externa de fato. Perfeito. Mas eu acho que esse caminho que a gente está tomando, tanto de saúde baseada em valor, quanto de medicina de precisão, são conceitos relativamente bem recentes, né, e que ainda são pouco explorados na área de dor, né? Então, acho que para frente a gente pode ter ver esses conceitos aparecendo mais no estudo da dor. Legal. E fora isso, né, que você comentou, que outras perspectivas ali, já falando um pouco de, né, essa coisa do que está para vir, que você percebeu ali nos trabalhos que estão sendo expostos, nas palestras, fora esses conceitos, mais alguma coisa te chamou a atenção? Então, Rafa, acho que é isso mesmo, sabe? As coisas que mais me chamaram a atenção foram essas, assim. É engraçado que quando você estuda muito uma área, né, e você vai num congresso desse, sei lá, eu pesquiso dor, sei lá, 15 anos mais ou menos, né? Então, e uma área específica, eu vejo, vou para esse congresso para ver coisas da minha área, né? Então, quando eu chego nesses eventos, é muito pouco provável de eu ver alguma coisa que eu não tenha lido ainda e que, sabe, seja totalmente diferente daquilo que eu tenho estudado.
Então, assim, eu até às vezes tento ir para coisas que são um pouco mais diferentes para eu olhar para outras coisas, né? Mas eu acabo ficando ali focado para ver as pessoas que pesquisam assuntos semelhantes, o que elas vão trazer, né? E assim, como você já conhece os pesquisadores, você já sabe quem são as pessoas que trabalham com linhas parecidas com a sua, você está acompanhando o que eles estão fazendo, né? Então você sabe mais ou menos o que está acontecendo já. Mas eu vejo uma tentativa aí, principalmente para entender um pouco das questões alimentares e dor, né? As questões do sono também, como eu falei, né? Eu acho que esses são aspectos ainda que talvez tenham sido pouco explorados, né? E que a gente ainda precisa explorar um pouco mais, né? Principalmente dieta, né? Dieta a gente não tem muita coisa sobre dieta e dor, né? Eu acho que é natural, na medida que vai se expandindo, por exemplo, sono é algo que nós já sabemos que tem uma influência relevante, Isso. mas ainda desconhecemos muitos Sim. mecanismos e sabemos menos ainda como intervir, né? Então, eu É, acho que vão ter níveis de coisas, tipo nutrição, talvez a gente saiba muito pouco ainda. Sono a gente já sabe que é um fator é, relevante, mas ainda é difícil de intervir. Eu acho que na medida que a gente vai expandindo esse olhar para o multidimensional, para aqueles outros fatores que, né, outrora a gente não olhava, porque estava se olhando muito para medicamento, para interação farmacológica, para intervenção, enfim, procedimentos cirúrgicos intervencionistas em dor, começa a sobrar recurso e foco para olhar para as outras coisas, né? Eu sei que, é. assim, essa parte de mind-gut interaction, assim, de, né, interação entre intestino e cérebro é uma área que está super quente agora, e tem a ver com essa parte da alimentação que você Uhum. comentou. Tem várias tendências que, de fato, muito provavelmente a gente vai ver ao longo do próximo, do desenvolver aí das pesquisas, mas eu concordo com você, assim, acho que por estar hoje na área de inovação e tecnologia, é uma tendência da saúde como um todo olhar uma perspectiva mais de atenção primária à saúde, né? Um olhar mais, primeiro, preventivo para a saúde, mas usar Uhum. essa perspectiva de saúde 4.0, da digitalização, para conseguir cada vez mais Uhum. entregar a saúde sob medida, né? Eu acho que até uma coisa interessante sobre isso, né, que a saúde 1.0, 2.0, houve uma especialização do cuidado na saúde, né? A criação de hospitais, onde os profissionais estavam condensados, era o paciente que se deslocava até onde esses centros estavam. E junto com o que você falou, porque, né, a inteligência artificial, o uso da medicina personalizada, eles são consequências da digitalização. Junto com a digitalização também a gente tem essa mudança na perspectiva, né? Porque aí a gente consegue levar a saúde até onde o paciente está. A gente consegue transformar de uma forma mais personalizada para aquele indivíduo, para as necessidades dele, para o momento que ele está. E a gente consegue ser mais centrado na pessoa, né? E não o contrário, né? Não é o paciente que é centrado, não é o serviço que é o centro, é o paciente, né? Então, eu acho que essas são tendências globais da saúde, né, que vão acontecer, muito provavelmente porque não só a saúde, o modelo atual de saúde não está parando de pé, mas porque vai ter inovação e Uhum. tecnologia sendo aplicada à saúde. Mas, com certeza, na dor, isso vai acabar também chegando nesse momento, né, da gente conseguir cada vez mais entregar o que o paciente precisa na medida que ele precisa. Né? Eu acho que, com certeza, isso é uma tendência geral. Mas legal, Fê. Eu acho que a gente está indo para momentos finais aqui. Bom, queria deixar aqui aberto para você dar uma mensagem para quem nos escuta, né? Pensando nessa perspectiva que nós conversamos, para quem talvez nunca foi num evento como esse, quem está pensando em ir. Então, enfim, vou deixar aberto aqui para você dar uma mensagem para o pessoal. Obrigado, Rafa. Eu queria agradecer, né, o espaço que você trouxe aqui para a gente poder falar um pouquinho e mostrar para as pessoas conversar um pouco sobre o que pode ter o Congresso Mundial de Dor, né? Eu acho que é uma grande experiência você poder conversar com pessoas que, às vezes, você lê o artigo da pessoa, você poder conversar, você poder trocar ideia com ele, né, o que ele pensa sobre determinado assunto. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria passar um dia e num grande congresso. Então, não necessariamente o de dor, né? Você pode ir no Mundial de Fisioterapia, que também ele vai reunir fisioterapeutas do mundo inteiro, com características específicas. Então, pode ser também um bom caminho das pessoas poderem participar.
E quem for da área de dor, eu acho que precisa, né, Rafa? Eu acho que estar vinculado a IASP já é um passo para você poder saber o que está acontecendo, né? De você ter acesso à revista, você ter acesso a gravações dos outros congressos, a gravação desse congresso, das palestras online. Então, hoje, se você é estudador, se você tem pacientes, né, você atende pacientes com dor, você não pode ficar fora da associação, porque ali você vai ter acesso ao que as pessoas estão fazendo no mundo, né? Então, acho que isso é uma mensagem para as pessoas refletirem, né? Em termos de entender as campanhas que a IASP faz para, de fato, ali eu poder estar próximo às coisas que estão acontecendo, eu estar engajado às coisas que estão acontecendo. Legal. Então, assim, todo ano a IASP, ela cria campanhas, ela faz workshops, ela faz uma série de atividades para popularizar esse conhecimento sobre dor, né? Então, esse ano é sobre traduzindo conhecimento para a prática clínica, mas você já teve um ano de educação, você já teve um ano de prevenção da dor. Então, cada ano você tem ali temas específicos que acho que produz uma série de materiais para ser levado para a população em geral, sabe? Então, a IASP ela pode ser entendida ali como a sua âncora, né? Um local onde você tem um certo suporte ali, né? Eu acho que isso é uma boa mensagem para as pessoas pensarem, né? Se querem se afiliar, ou entender. E eu, assim, estou totalmente disponível para as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida em relação ao que é a IASP, né? Como é que se associa. Eu estou totalmente disponível para isso. Perfeito. Muito bom, Fê. Eu concordo contigo. Eu acho que, de novo, para mim foi uma experiência transformadora aí nesses eventos. Eu acho que estando ou não relacionado à pesquisa, isso vale a pena, né? Na época eu estava, enfim, relacionado ao mestrado, ao doutorado, estava vinculado. Então era muito gostoso encontrar pesquisadores que estavam na mesma área que eu, ou pessoas que publicavam as coisas que eu lia. Mas independente de você ser pesquisador, né, um estudante, clínico, acho que é interessante, você começa a ver por outra perspectiva aquele cenário, né? E realmente cada evento é um evento, a IASP é de um jeito, a WCPT de outro, mas vale a pena essa Uhum. experiência, eu acho que é muito rica mesmo. Bom, Fê, obrigado pela tua participação, eu acho que nem todo mundo pôde comparecer ao evento, então é sempre legal ter essa perspectiva de onde estamos, de para onde vamos. E, bom, fica aí, o pessoal fica também à vontade para comentar aqui no YouTube, ou comentar nas mídias sociais, no Telegram, a gente direciona as perguntas aí para o Fê, se for o caso. E, bom, até a próxima, pessoal. Fiquem aí uma boa semana a todos, dependendo do que vocês estão escutando, e espero que vocês se cuidem.